Graça e paz, meus irmãos, que alegria! Vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26 em diante. Vamos ao texto. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo daquele endemoninhado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Irmãos, que texto lindo! Nós estamos diante de um relato que inicia no versículo 22 do mesmo capítulo, onde Jesus diz: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Nós sabemos que o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, na verdade não era um mar, era um lago de água doces. O mar da Galileia era um lago. E, de frente à Galileia, tinha uma região chamada Gadara. O episódio aqui ocorre justamente nessa região, a região de Decápolis, que era um conjunto de cidades de cultura helenista ao leste do Jordão. E o que eram os helenistas? Os helenistas eram judeus que abraçaram a cultura grega, especialmente a língua grega e seus costumes. Eles surgiram após a conquista de Alexandre o Grande, isso pelo século IV a.C. E essa cultura helenista se espalhou pelo Oriente Médio após esse período. E vejam que essa área da Decápolis, a área de Gadara, era uma área onde os helenistas moravam, habitavam. O que nós vemos já um contraste com a cultura judaica, principalmente porque os judeus eles tinham algumas restrições, inclusive algumas restrições dietéticas. Eles não podiam comer qualquer coisa, não podiam tocar em coisas impuras. E, analisando esse texto, nós vemos que em Gadara, até mesmo por conta da cultura grega, ali havia tudo o que os judeus abominavam.
tudo aquilo que poderia tornar um judeu impuro, tudo aquilo que era motivo para os judeus evitarem passarem para outra banda do lago. Mas aqui tem um detalhe importante no versículo 22. Jesus disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Imagina aí, meu irmão, você como homem, você como mulher de Deus. Imagina aí um lugar aonde você não gostaria de ir, mesmo sendo um discípulo do Senhor. Talvez hoje a Cracolândia, talvez hoje os presídios, uma casa de prostituição. E nós precisamos entender, meu irmão, que não há lugar nessa terra que esteja longe do olhar do Senhor. Não há 1 centímetro desta terra aonde o braço forte e santo do Senhor não pode resgatar. Eu me lembro da passagem da mulher samaritana, porque o judeu não passava por Samaria, pelo contrário, pegava um caminho longo a fim de não ficar impuro ao passar pelo território da Samaria. Mas Jesus diz: é necessário passar por Samaria. E aqui, por mais uma vez, Jesus diz: passemos para o outro lado do lago, ou seja, região de Gadara. E a cidade de Gadara, ou Gerasa, dependendo da variante textual, tem alguns textos que apresentam não a palavra Gadara, mas Gerasa, era uma cidade da Decápolis. Por ser da Decápolis, ela tinha uma grande influência gentílica e grega. Uma das coisas que eles, como forma de economia, que eles criavam era os porcos. O fato de haver porcos na região indica que os habitantes não seguiam a lei mosaica, porque quando nós vamos para o texto de Levítico, capítulo 11, versículo 7, nós vemos Deus proibindo o povo judeu de se aproximar de animais de casco fendido ou animais que ruminam. Inclusive, a epígrafe do texto é animais puros e impuros. Diz: considerem impuro o porco, pois apesar de ter o casco fendido, partido em 2 unhas, não rumina. Não comam a carne desses animais, nem toquem o cadáver deles, porque são impuros. E nós vemos o animal porco sendo cultivado, criado pelo povo de Gadara. O que isso sugere que aquela área era predominantemente gentílica ou judaica, mas secularizada. Então o judeu evitava ir a este lugar. Agora vamos ver alguns detalhes importantes desse texto. Acompanhe comigo. Jesus passa para o outro lado, chega na terra dos Gadarenos. Quando ele põe os pés na terra, quando ele desce para a terra, conforme o versículo 27, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade. Então, se ele veio da cidade, todos conheciam esse homem, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E aqui nós precisamos falar de algo muito sério. Meus irmãos, o demônio existe. As forças do mal existem. É fato que no Antigo Testamento não há muita manifestação demoníaca. Também, falando de uma forma literária, não há muita manifestação dele, personificação do demônio. Porém, no Novo Testamento nós vemos mais manifestações e aparições dele, inclusive próprio Jesus interpelando a demônios com a sua autoridade de Filho de Deus. E nós vemos depois Paulo em Efésios capítulo 6, deixando muito claro que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta de fato não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados, as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Então que ninguém te engane. Ah não, Vinícius, isso daí, o diabo é um ser mitológico. Eu creio também, meus irmãos, que muitas pessoas banalizam a ação do mal, à medida que tudo que fazem de errado
colocam a culpa no diabo. Mas nós não podemos negligenciar, nós não podemos brincar. O inimigo existe. O inimigo tem mantido cativo pessoas. O inimigo tem possuído pessoas. Veja que esse homem Gadara estava possesso de demônios. Ele não andava vestido, não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Lembra que eu disse que os judeus eles tinham uma série de observâncias? E uma delas era, não podia tocar em coisas mortas, porque também se tornava impuro. E aqui mais um sinal, mais um agravante. Isso contrastando com a cultura judaica. Ele estava endemoniado, não andava vestido, imagina isso. E também morando em sepulcros. No versículo 28, nós vemos agora um diálogo entre Jesus. E mais do que um diálogo, um reconhecer. Veja no versículo 28. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele. A palavra de Filipenses diz, por isso Deus o exaltou e deu o nome que é sobre todo nome, a fim de que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Naquele momento, aquele homem possuído, diante da autoridade de Jesus, ele se prostra. Porque, meu irmão, o inimigo, ele não respeita ministério. O inimigo, ele não respeita o seu nome que está no banner, que está no vídeo, que está no cartaz. O inimigo, ele respeita, se sujeita ao nome de Jesus. E no nome de Jesus, o inimigo tem que partir em retirada. Por isso, meu irmão, tome posse dessa palavra. Pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, que seja repreendido sobre a tua casa, sobre a tua família, toda a influência do mal. Que seja repreendido no nome de Jesus toda a influência maligna. Que todo espírito imundo parta em retirada em nome de Jesus da tua casa, pois há poder no nome de Jesus, e que nós possamos clamar este nome poderoso. Veja que aquele homem possesso, no versículo 28, ele se prostra diante de Jesus clamando, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo? E aqui há uma revelação espiritual, porque o próprio inimigo agindo na vida daquele homem diz, o que tenho eu contigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes, porque, meus irmãos, aonde o reino de Deus é instaurado, dá prejuízo para o reino das trevas. Desde a fundação do mundo, luz não coabita com trevas. Aonde a presença do Senhor adentra, o inimigo tem que partir em retirada. Tem que partir em retirada. Talvez os homens que estavam da outra banda do lago da Galileia não reconheceram Jesus como Filho de Deus Altíssimo. Mas aqui fica revelado a autoridade espiritual de Jesus. Jesus não era mais um rabino, Jesus não era mais um mestre, Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, ele é santo. E aí nós vemos algo interessante, porque existe uma matéria da teologia chamada demonologia, que estuda justamente a hierarquia dos anjos decaídos, casos de possessão. E no mundo judaico, a possessão demoníaca, ela era vista como um sinal de batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Muitas vezes eu vejo irmãos de forma muito errônea pregando e até mesmo em seus sermões e pregações afirmando que existe uma luta entre Deus e o diabo. Ora, se nós partimos desse princípio que existe uma luta entre Deus e o diabo, logo, isso nos leva a entender que os dois estão em equivalência. E isso é um erro, porque Deus é soberano a todas as coisas. Agora, uma coisa é fato.
O diabo, Satanás, a antiga serpente, ele é muito mais forte do que nós, seres humanos. Por isso que nós não podemos zombar. Eu vejo pessoas dizendo, porque eu chuto a cara do cão. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus tenha misericórdia da tua alma, porque esse não é o nome de Jesus, meu irmão. Você acha que há alguma autoridade em nós? Não. A autoridade foi nos dada pelo poder do nome de Jesus. Então, não cabe a nós zombarmos, porque o inimigo é muito mais forte a nós. Mas a palavra do Senhor também diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nos deu as ferramentas, nós temos o nome de Jesus, nós somos remidos no sangue de Jesus. Por isso que no Antigo Testamento não tinha muitas manifestações, relatos de possessão. Aqui tem um dado muito importante. É falado que, versículo 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Cadeias era um tipo de corrente preso na cintura e nas mãos. E olha o que ele fazia, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Aqui tem dois detalhes importantes. Primeiro, aquilo que eu disse, que o inimigo, ele é infinitamente mais forte do que nós seres humanos. A nossa autoridade está no nome de Jesus. E nós já nos deparamos com muitos casos de pessoas possessas que têm força sobre-humana. Uma força que a pessoa normalmente não consegue. Não é normal uma pessoa erguer 4, 3 pessoas ao mesmo tempo. Pessoas pegar sozinha um banco de igreja e jogar. Por isso, meu irmão, não brinque com o mal. Cuidado, meu irmão, cuidado com o ocultismo. Tem gente brincando com coisas espirituais ocultas, abrindo portas que depois não vai conseguir fechar. Não é brincadeira, existe uma batalha. Existe uma luta espiritual, meu irmão. Paulo disse isso, é necessário nos revestirmos. Então imagina este homem, andava nu, ninguém conseguia pará-lo, ninguém conseguia prendê-lo, porque a força dele era enorme, ele destruía cadeias, correntes. E aqui diz que ele era impelido pelo demônio para os desertos. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, nós vemos algo interessante, que é quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O primeiro versículo diz, então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ora, meu irmão, ora, há momentos que o próprio Espírito Santo nos leva para desertos, para ali sermos provados, para ali sermos testados, mas há também momentos que o próprio inimigo pode nos confundir e nos levar para regiões áridas, para o deserto, para o lugar da ausência de Deus. Veja, interessante, Mateus 4 diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, dentro de um propósito, mas aqui, esse gadareno, que não tem nome, era reconhecido apenas pela sua possessão, ele também era impelido ao deserto. Que coisa! Versículo 30, e perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o seu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. A ideia de uma legião de demônios, ela pode refletir o contexto romano, como por exemplo o centurião romano que roga que o seu servo seja curado, quando roga a Jesus. O centurião, ele era responsável por 100 soldados. O legionário, ele era responsável por um grupo de cerca de 6.000 soldados. Agora imagine uma pessoa estar possessa por 6.000 demônios. 6.000 demônios. E a palavra do Senhor diz que esses espíritos passeiam por lugares áridos e quando voltam, encontram a casa limpa, arrumada, eles voltam com piores para habitar aquele lugar. Por isso a necessidade de nós nos enchermos da palavra de Deus. Por isso a necessidade de nós enchermos do Espírito Santo.
A necessidade de a todo momento fazermos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração um templo de adoração a Deus. Os antigos diziam até um ditado, né? Mente vazia, moradia do diabo. E é verdade. Uma alma sem Deus, ela está aberta para todo tipo de mazela. Um coração longe de Deus, ele está aberto para todo tipo de sentimento, de vingança, de ódio, de ganância, de luxúria, de vaidade. Que possamos nos encher do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o contexto romano, 6.000 soldados, meus irmãos, 6.000 soldados. O que simbolizava aqui na vida desse gadareno uma grande opressão espiritual. E quantos hoje não estão passando pela mesma situação desse gadareno? Talvez não estão acorrentados, talvez não estão andando nus, mas estão aprisionados. Mas no nome de Jesus, que eles sejam libertos, em nome de Jesus. O que acontece ali? Depois que ele pergunta o nome, ele diz que ele é legião. Eles começaram a rogar que os não mandasse para o abismo. Guarde esse detalhe. Eles começaram a rogar os demônios para que não os mandasse para o abismo. Guarda esse detalhe do abismo. Versículo 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. Foi como eu disse. Era cultural dos gadarenos a criação de porcos. E o que eles pedem? Eles rogam a Jesus para que Jesus concedesse que eles possuíssem, entrassem nos porcos. Jesus concede. Versículo 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. Em Apocalipse, capítulo 20, nós podemos fazer um link com essa palavra. Veja o versículo 2. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou o dragão por 1000 anos e o jogou dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, o dragão vai ser solto por pouco tempo. Aqui nós estamos falando de um texto escatológico. Aqui nós estamos falando dos últimos momentos, da volta do Senhor. Veja agora o versículo 14. A morte e a morada dos mortos foram então jogadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha um nome escrito no livro da vida foi também jogado no lago de fogo. Meu irmão, no final de tudo, Deus será soberano sobre todo principado, sobre toda potestade maligna. Deus será soberano. Nós não servimos um Deus que tem força equivalente a Satanás. Não. O poder do nosso Deus é superior. E naquele grande dia, assim como foi ilustrado através dos porcos que foram precipitados naquele lago e se afogaram, naquele grande dia, Satanás e toda a sua hoste, e os anjos decaídos, e todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, serão precipitados e lançados no lago de fogo. Ali é o lugar do inimigo, ali é o lugar dele. Eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, você não é um ninho de demônios, você não é casa de demônios, você é um templo vivo do Espírito Santo. Então, o nome de Jesus sobre a tua casa, o nome de Jesus sobre a tua família, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, meus irmãos, há poder no nome de Jesus. O que acontece? E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Porque imagina, ninguém conseguia curar este homem, ninguém conseguia libertar este homem, ninguém conseguia deter este homem. Mas está chegando Jesus,
que tem autoridade. Tá chegando Jesus, que é Deus, sobre a tua casa, sobre a tua família. Da mesma forma que Jesus libertou a este gadareno, da mesma forma que Jesus quebrou os grilhões, as amarras que o prendiam nesta vida de trevas, Jesus tem poder para libertar os seus, para te libertar. Creia nisso. Creia nisso. Olha o que aconteceu, versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, e assentado aos pés de Jesus, e temeram. É isso que o Evangelho faz. É isso que a palavra de Deus faz. É isso que Jesus faz. Jesus é aquele que entra na vida de um homem que andava nos sepulcros, que andava nu, que andava infestado de demônios. Nele agia uma legião, mais de 6.000 demônios. E o que Jesus faz? Jesus restaura. Jesus dá dignidade. Agora ele está vestido. Agora ele está transformado. Agora ele está em seu juízo. Novamente, em seu juízo mental. E agora ele está aos pés de Jesus. Aleluia, só Jesus faz isso. Só Jesus chega no quarto dia e dá ordem para quem está dentro do túmulo, dizendo: sai daí, Lázaro. E pega uma pessoa que estava em decomposição, como bem disseram, está fedendo, Senhor, cheira mal, e traz novamente para o convívio, traz novamente para a vida. Só Jesus faz isso, meu irmão. Só Jesus faz isso, aleluia. E o mais lindo é o versículo 38. Jesus agora está entrando no barco, está pronto para ir embora. Mas no versículo 38, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu. Não sei se os irmãos entenderam. Tamanha foi a libertação de Jesus sobre a vida daquele homem, que aquele homem agora queria ser um discípulo de Jesus. Aquele homem agora queria ir com Jesus. Não tem como, meus irmãos, nós sermos curados, não tem como nós sermos libertos por este Deus e não querer segui-lo. Não é sobre o que ele pode fazer na tua vida, é sobre o que nós podemos viver com este Deus. E aquele que era conhecido como endemoniado, agora quer ser um discípulo de Jesus, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E o que ele fez? Ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Esse é o evangelho que eu creio. O evangelho que liberta o endemoniado e faz dele um propagador do evangelho. Jesus, neste momento, é meio que ele diz: olha, meu irmão, seria bom você vir comigo, mas você será mais útil aqui, servindo de um testemunho vivo. E todos aqueles a qual você amedrontava, e todos aqueles a qual olharam para você e disseram que não tinha jeito, todos aqueles que ao olhar por você torciam os lábios, tinham vergonha, medo, fique aqui e fale, abra a sua boca, porque é isso que Jesus disse. Diga para as pessoas: volte para a sua casa, porque você é filho, você tem lar. A tua casa não é o túmulo, a tua casa não são as ruas, as veredas. Volte para casa, volte para o seu lar e conta, fale quão grandes coisas te fez Deus. E o que ele faz? Ele sai apregoando, sim, ele sai pregando. Ele sai falando do que Jesus fez sobre a vida dele. Ele não sai contando o testemunho que veio da outra banda do lago de Genezaré. Ele não sai contando testemunhos de lá, do outro lado do Mar da Galileia. Não, ele fala do que Jesus realizou na vida dele. Meu irmão, você é um testemunho vivo. Basta olhar para as nossas vidas, aonde nós estávamos, quem éramos nós, antes de Jesus nos encontrar. E nós temos a possibilidade de anunciar este Deus que cura, este Deus que liberta, esse Deus que dá dignidade.
E aquele que era um possesso endemoniado, agora vira um grande pregador do reino de Deus. Amém? Quais os pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, Jesus tem poder para transformar vidas. Jesus tem poder para transformar. O homem possesso vivia isolado, dominado por forças malignas, mas Jesus o libertou. E não foi libertação pela metade não, foi libertação completa. Porque o nosso Deus, ele não faz obra pela metade, a obra dele é completa. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. O nosso Deus é expert em fazer obras. E a obra na vida do gadareno foi uma obra completa. Isso nos lembra que não importa quão grande seja a nossa luta, Cristo tem poder para nos restaurar. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Segundo ponto, a libertação traz um novo propósito. Qual era o propósito daquele homem enquanto ele estava preso em cadeias, nu, andando pelos túmulos? Não tinha. Ele existia, ele se movimentava, mas não havia vida nele. Só Deus nos traz um novo propósito de vida. Repare que após ele ser liberto, o homem queria seguir Jesus, mas foi enviado para testemunhar sobre a sua transformação. Nossa libertação em Cristo nos chama a compartilhar o que ele fez por nós. Abre a tua boca, meu irmão, anuncia, fala quão bom é Jesus. Anuncia. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Nós somos convidados a ser testemunhas do Senhor pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, meu irmão. Recebe aí na tua casa a unção do Espírito, a autoridade do Espírito, para onde você estiver, você poder ser esse propagador de boa nova, de restauração na vida dos outros, em nome de Jesus. E o terceiro ponto, nem todos aceitam a obra de Cristo. Os gadarenos ficaram assustados. Os gadarenos ficaram espantados, fugiram alguns. Eles tinham a oportunidade. Qual a oportunidade? Porque o Evangelho de Lucas diz que as multidões procuravam tocar em Jesus, porque de Jesus saía virtude que curava a todos. No versículo 22 do capítulo 8 de Lucas, Jesus diz: passemos para o outro lado. Olha o privilégio que os gadarenos tinham de serem curados, de serem libertos. Porque vocês acham que só o gadareno ali passava por problemas, por dificuldades? Só o gadareno ali era um necessitado de libertação, de cura? Não! Mas o que os gadarenos fazem? Eles vão embora. Eles ficam assustados e eles pedem que Jesus vá embora. E quantas são as vezes que nós pedimos para Jesus ir embora da nossa vida? Quantas são as vezes que nós negligenciamos a graça da visita de Deus nas nossas vidas? Aquele que podia curar estava lá. Aquele que, como bem o inimigo disse, o Filho do Altíssimo estava naquele lugar. Ele era a cura, ele era a libertação, ele era o que o povo gadareno necessitava, mas o povo pediu para ele ir embora. Isso nos mostra que nem sempre as pessoas vão entender ou aceitar a mudança que Deus faz em nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Meu irmão, feche os seus olhos, vamos orar. Quero orar por libertação, quero orar por cura. Não importa o horário ao qual você vai fazer esse devocional, entre em oração comigo. Pai Santo, Pai querido, nós cremos, Senhor, que Tu és a cura, que Tu és a libertação. Nós cremos, ó Pai, que no Teu nome há regeneração, que o poder que nos falta, nós encontramos no Teu nome. E no nome de Jesus, no sangue de Jesus, nós queremos proclamar cura, libertação, ó Pai. Ó Senhor, acolha, ó Pai, a intenção deste meu irmão, desta minha irmã. Que o Senhor venha quebrar, Senhor Deus, as amarras, as correntes do vício, Pai. Não importa os vícios a qual este irmão, esta irmã está passando, ou agora ele está intercedendo por alguém. Vício das drogas, do álcool, da pornografia. Que o Senhor, ó Deus, venha
venha quebrar todos os grilhões. Só o Senhor, ó Deus, pode nos libertar, Pai. Ó Pai, adentra nos nossos lares, adentra nas nossas casas, ó Pai. Pois onde há a tua presença, a cura, a restauração, a transformação. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a manter sempre a nossa porta aberta para a tua presença. Ó Senhor, tira de nós, ó Pai, todo espírito de gadareno, todo espírito, Senhor Deus, que nos impede de nos lançar a Ti, pois o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação. E no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus nós damos ordem, ó Pai, para que toda hoste do inimigo parta em retirada e caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha adentrar nos nossos lares com libertação, com cura. E nós queremos proclamar, Senhor Deus, nós queremos dizer que a nossa casa, que a nossa família pertence a Ti. Nós consagramos a Ti, ao sangue de Jesus, a nossa posteridade. Nós queremos consagrar a Ti, ó Pai, a nossa geração futura, Senhor, rompendo com toda a obra das trevas, pois só Tu, Senhor, é a verdade. Nos liberta, Senhor, nos cura, Senhor, pois só assim seremos verdadeiramente livres, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba libertação, receba cura, receba restauro em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.